Olá pessoal, meu nome é Alberto Marinho, sou professor de informática da UFRN Campus Canguaritama. Estou com mais uma videoaula, para continuar aqui fazendo o portal do IFRN, certo? Então, na última videoaula nós paramos aqui nesse ponto e agora a gente vai colocar uma decoração aqui nisso que a gente fez, certo? Para isso, tá pessoal, aqui eu vou ter que fazer uma mudança e vou explicar o porquê da mudança. Esse quadros info pai aqui, ele vai servir realmente como o pai desse quadros info e desse quadro decoração, certo? E eu vou explicar o porquê. Para isso, eu vou pegar esse quadro deco aqui, né? Essa quadro deco, vou tirar ele daqui e vou colocar ele dentro de quadros info pai, tá? Então ele vai ficar aqui dentro. Além disso, tá? Eu vou aqui em quadros info pai e vou colocar o position dele, position, position dele, ele vai ser relative, certo? Então, o position dele, ele vai ser relativo. O que vai acontecer? Nada, tá? Inicialmente. Por quê? Porque agora a gente vai fazer uma configuração aqui para esse quadro deco, tá? Então, eu vou configurar ele. Para a configuração dele, certo? Eu vou inserir aqui um CSS, certo? Vou criar aqui um quadro deco. Perceba que na hierarquia esse daqui é irmão desse daqui, tá? Quadro info aqui embaixo. Quadro deco, ok? Então, quadro deco, ele vai ter um width de 80%, vou colocar aqui 80%. Ele vai ter um height de 150 pixels e ele vai ter um background color verde, certo? Background color vai ser esse verdinho aqui que a gente já vem usando, ok? O que acontece com ele? Pronto, a gente viu o que aconteceu, né? Foi criado aqui um quadro, tá? 80% ele está aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? Eu coloquei o pai dele como relativo, certo? O position dele. Se eu colocar o quadro deco um position agora de absolute, o que vai acontecer? O normal, tá? É que as posições dos elementos eles vêm aparecendo um abaixo do outro, que são os elementos estáticos. Então, por isso que esse aqui, ó, esse div aqui vem antes desse outro aqui maior. Tá? Então, ele vai aparecer aqui antes desse, né? E o próximo vai aparecer embaixo dele. Então, vai aparecer aqui embaixo. Com o pai relativo e o filho absolute, eu estou dizendo que agora a posição desse quadro aqui, ele vai ser em relação ao pai dele, tá? O pai dele é isso aqui, tá? O pai dele está isso aqui tudo, tá? Se você tiver dúvida quem é o pai, é só colocar aqui um border, né? Que você vai ver pixel solid blue, vou botar blue aqui, tá? Então o pai dele, tá? Porque eu coloquei aqui position relative e botei aqui position absolute. Deixa eu tirar isso aqui, position absolute por enquanto, tá? Então o pai desses dois aqui, ó, tá vendo? Estão aqui, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu coloquei o pai como relative. E tudo que eu colocar agora como absolute, né, os filhos que eu colocar como absolute, no caso aqui, agora, ao invés de ele iniciar, né, daqui e o próximo iniciar depois dele, ele vai iniciar do zero, da posição do pai, independente dos outros. Isso aí vai fazer com que eu tenha esse efeito, certo? Esse efeito eu quero, que eu vou colocar esse quadro aqui no meio desses outros 8 quadros aqui, sabe? Aí para isso eu vou colocar aqui um top 50 pixels, para ele começar aqui um pouquinho mais embaixo, certo? Ele vai ser deslocado para baixo, ok? O left dele
left. Vou colocar aqui 10%, porque eu já fiz esse teste. 10%, certo? Ok, então ele está aqui, ó, praticamente no meio, certo? No meio aqui, ó, de todos esses quadros, tá? Só que ele está na frente. Eu quero enviá-lo para trás, certo? Então, o que é que eu vou fazer, né? Para enviar esse quadro aqui para trás, eu tenho que pegar esse quadro aqui e fazer a mesma configuração que eu fiz com esse, certo? Então, eu vou aqui em quadros info, aí eu vou dizer que o position dele, position, é absolute, certo? Pronto. Aí já deu uma bagunçada, né? O position desse é absolute. O width eu vou tentar ocupar os 100%, certo? Como estava antes. Deixa ele como estava antes. Position 100%. Ok. Certo? E já ficou da forma como eu queria, tá bom? Além disso, tá? Vocês percebam aqui, ó, que o pai ele perdeu a referência, tá? O pai ele cercava os filhos, né? Agora ele não cerca mais. Por quê? Porque agora eu estou fazendo com que os filhos tenham a posição absoluta, que é a parte dele, só que ele não o display, né? O conteúdo dele não é mais com base, não é medido mais com base nessa informação, certo? Informação dos filhos. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o pai, meu pai aqui, pai, e vou dar um high para ele, certo? Eu vou colocar um high para ele, tá? Porque senão isso vai dar problema no footer que a gente vai fazer, tá bom? Então, pai, eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, uns 300 pixels, talvez seja muito. O suficiente. Tá bom? Então, 300 pixels, tá? Então, aqui eu consegui dar o efeito, né, que eu queria, um efeito diferenciado aí, utilizando position, né, o conceito de position. E agora fica faltando só o footer, né? Então, volto para cá. Então, aqui eu venho aqui, ó, para onde começa a sessão. Cadê a sessão? Conteúdo. Pronto, conteúdo, tá? Então, conteúdo, depois do conteúdo, eu vou colocar um footer. Então, eu vou aqui, final do conteúdo, seguindo aqui a linha branca, tá? Final do meu conteúdo é esse div aqui. Vou colocar um footer, certo? Então, aqui, div.footer, ok? E dentro desse footer aí, eu vou colocar essas informações aqui, para mim são suficientes, certo? Ok, vamos ver como é que fica. Ok, temos aqui um footer, só que eu vou mudar ele aqui com CSS, né? Então, aqui, tá aqui o footer com CSS. Vou adicionar aqui um footer. Ok. O width dele eu vou deixar alto, ocupar toda a página. Eu vou botar um padding aqui, um padding top de 30 pixels. Vou colocar aqui um padding bottom e padding bottom pode ser top left, pode ser um padding bottom de 30 pixels, ok? Tá aqui eu poderia colocar no high, né? Tá, isso aí resolve. Tá, um background, certo? Background color. Vou colocar uma cor mais escura aqui, certo? Eu vou colocar um color white, para dar maior destaque. Vou colocar um font size aqui, uma fonte um pouquinho menor, certo? 15 pixels. Acho que é o suficiente, vamos ver se é o suficiente. Quase, né? Agora só falta eu alinhar isso aqui no centro. Para alinhar isso aqui no centro, é só colocar um text align center, vai ser o suficiente. Coloquei no centro.
Ok. Então, tarefa cumprida, certo? Então, temos aqui, né, o site do FRN. Obviamente, isso aqui pode ser configurado. Tem algumas coisas aqui que ainda podem ser configuradas, tá? Mas está bem parecido e ficaria faltando apenas essa imagem aqui, né? Que muito provavelmente aqui tem um map aqui, né, na imagem para colocar esses links.